E explica também por que a venda do Paulinho, do Atlético, para o Palmeiras foi anunciada e fechada em 162 milhões de reais. Sobre o objetivo do Palmeiras no Super Mundial de Clubes, fala também do Palmeiras. Com informação importante sobre Vitor Roque, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora pro giro de notícias. E a primeira informação é sobre o sorteio da Copa do Brasil que acontece nessa quarta-feira às 3 da tarde. E vai definir os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Os 20 times que vieram da segunda fase se juntam a outros 12 times, são 2 potes. E a gente pode ter confrontos entre grandes já nessa terceira fase. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente de Vitor Roque. O centroavante de 155 milhões até agora ainda não vingou, gerando preocupação em muitos torcedores do Palmeiras. Há uma discussão sobre perfil do centroavante. O Vitor Roque não é aquele camisa 9 de ofício que gosta de jogar de costas para o gol fazendo pivô, que é basicamente aquilo que o Abel sempre esperava de camisas 9. Mas como o Abel concordou com a contratação e um investimento de 25 milhões e meio de euros, dá para imaginar que o Abel preparará um esquema para que o Vitor Roque possa ter melhores resultados. Até aqui 6 partidas com nenhum gol e nenhuma assistência. Seu melhor momento foi ao cavar um pênalti que não aconteceu contra o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista, resultado que assegurou a classificação para a grande decisão, até porque o Veiga converteu o pênalti marcado na oportunidade. A Federação Paulista, com um enorme atraso, chegou a divulgar e confirmar que não houve o pênalti, que ele foi marcado de forma irregular. Vitor Roque, com a camisa do Palmeiras, soma 415 minutos, 5 partidas como titular, a última delas como reserva no confronto contra o Sport. Os números já são inferiores ao da sua passagem pelo Betis. Acho que é necessário paciência e prudência. Vitor Roque tem enorme talento, vai precisar de um pouco mais de tempo para readaptação. E você, o que pensa sobre o Vitor Roque? Já largou, já desistiu ou ainda acha que ele pode dar conta do recado? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras. Qual o objetivo alviverde no Super Mundial de Clubes? A pergunta foi feita ao técnico Abel Ferreira, que respondeu da seguinte maneira, abre aspas: nós temos um objetivo muito claro. Primeiro é passar da fase de grupos. E isso vai depender da forma como nós formos encarando cada um dos jogos. Importante dizer que a simples presença do Palmeiras no Super Mundial de Clubes assegura 87 milhões de reais. Cada vitória na fase de grupos garante mais 12 milhões de reais e em caso de empate, 6 milhões de reais. E a passagem para a fase de mata-mata pode fazer com que o Palmeiras fature cerca de 150 milhões de reais. Há muito dinheiro em jogo e eu gostei do grupo do Palmeiras. O Verdão tem adversários complicados como o Porto contra o Inter Miami, mas é possível imaginar o Palmeiras passando para a próxima fase. É bem verdade que para isso o Palmeiras vai precisar melhorar o nível do seu desempenho. Você, torcedor alviverde, acredita na classificação pro mata-mata? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Também queria contar que a venda de ingressos para o confronto de quinta-feira contra o Cerro Porteño pela Libertadores da América vai mal. Na última atualização da noite de segunda-feira, apenas 15.500 ingressos vendidos. Tanto que nessa terça-feira foi aberta a venda para todos os setores e havia ingresso para todos os setores, algo meio incomum em jogos de Libertadores. Isso tem a ver com a fase do time e também com a precificação dos ingressos. Dá para dizer que Leila Pereira e companhia erraram nos valores. O ingresso mais barato no Gol Norte a R$ 220. Tem entradas a 280, 300, 340, 400 e até R$ 420. Hora de falar sobre Paulinho. Por que o atacante do Palmeiras foi comprado pelo Verdão por 162 milhões de reais ou 26 milhões de euros? Esse número consta no balanço do Palmeiras referente ao ano passado. A dúvida se deu porque quando da contratação do atleta no fim de 2024, o Palmeiras e o Atlético anunciaram um acordo de 18 milhões de euros ou 115 milhões de reais. Essa diferença de quase 50 milhões de reais, fazendo com que o negócio alcançasse 162 milhões, chamou a atenção. Conversei com o pessoal do Palmeiras e a explicação para esse acréscimo se deve ao repasse de 60% dos direitos econômicos do Gabriel Menino e do Patrick, volantes que estiveram incluídos na negociação.
o Palmeiras e o Atlético fizeram questão de incluir um valor para esses jogadores para que o negócio pudesse ser contemplado na parte dessa matemática financeira, para que os balanços pudessem ser contemplados. Então, no final das contas, o Paulinho chega numa operação de 26 milhões de euros. Paulinho que somente agora começa a ser colocado à disposição, recuperado de uma cirurgia que ele havia passado em dezembro do ano passado. Diante dessas cifras, contratar o Paulinho foi um bom ou um mau negócio para o Palmeiras? Já usa o espaço para comentários e registra a sua opinião, beleza? Para de falar sobre o Palmeiras, Paulinho está mais perto do que nunca da sua estreia com a camisa alviverde. Expectativa enorme até por conta do investimento de 18 milhões de euros, além das cessões em definitivo do Gabriel Menino e do Patrick. Ambos os jogadores estão negociados com o Atlético Mineiro. Coisa de 10 dias atrás, a gente chegou a noticiar aqui que o Paulinho trabalhava com o restante do elenco em partes específicas das atividades, sempre em treinos onde havia menos contato, para evitar qualquer risco de choque, até porque ele havia passado por uma cirurgia no fim do ano passado. A partir dessa semana não há mais restrições, o Paulinho treina com o restante do elenco em todas as atividades, e a expectativa é de que se ele não estreie no meio de semana em jogo da Libertadores, fique à disposição pro fim de semana, reforço importante no momento de dificuldade em que o Palmeiras até consegue vitórias, como por exemplo contra o Sporting Cristal e contra o Sport Recife, mas sem deixar boa impressão, e o Paulinho pode ser a salvação da lavoura. Nicola Fragoso, eu faço encano e você sempre sugerem boas escalações e tal. Você já pensou em ser treinador? Qual seria seu Palmeiras titular para reforçar o meio campo do Verdão? Janderson, eu não tenho a mínima capacidade de ser técnico de futebol. Eu não saberia dar um treino. Estou sendo bem sincero. Eu não sei qual seria a ordem do treino, não sei, não tenho a menor capacidade, cara. O Elia do Júnior, que apresenta o programa que eu participo às segundas-feiras lá no Band Esportes, ele tem certeza que se ele for técnico, ele vai fazer melhor do que qualquer técnico do Brasil. Eu tenho certeza que eu ia atrapalhar, porque eu não sei a rotina, eu ia me enrolar na pré-eleição, não tenho capacidade. Sobre o Palmeiras e as escalações, quando tiver todo mundo à disposição, acho que não dá para fugir de um ataque com Estevão, Vitor Roque e Paulinho, é óbvio, mas é o que eu faria. No meio-campo, até por ter 3 atacantes, talvez haja necessidade de ter 2 jogadores mais marcadores. Um primeiro volante que poderia ser o Emiliano Martinez ou o Aníbal, eu hoje ficaria com o Emiliano, até porque o Aníbal caiu de produção, o Richard Rios, que é titular absoluto, e aí você vai usar ou o Veiga, ou o Maurício, ou o Felipe Anderson, aquele que tiver melhor, tá? Nicola, viu o áudio do VAR no segundo lance do pênalti? Barbaridade. Pois é, tanto o árbitro em campo quanto o árbitro de vídeo, eles conseguiram entender que apesar do toque na bola do Matheus Alexandre, houve um calço. E o mais maluco para mim nessa história é que o pé do Rafael Veiga ele já vai se arrastando no chão, numa clara tentativa, na minha opinião, de cavar o pênalti, tá? Nicola, você sabe me dizer se pode apostar que vai ter algum pênalti no jogo? Porque vou apostar R$1.000 que vai ter pênalti pro Palmeiras. Isso é certo. Não sei, cara, não sei se tem alguma especificação de gol através de pênaltis, talvez até tenha, não duvido não, tá? O Palmeiras que teve 5 pênaltis a seu favor nos últimos 6 jogos. E aí outra curiosidade é que desses 5, 3 aconteceram, outros 2 não. Pênalti dado contra o São Paulo na semifinal do Paulista inexistente, e o pênalti segundo de ontem foi uma das maiores maluquices. Família, ficamos aqui com o giro de notícias do Palmeiras, o maior clube do Brasil. Se você gostou do vídeo, já chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, seu mais, até o próximo vídeo, vamos pra cima, vamos que vamos.